Então, a gente terminou agora a hiperbola de duas folhas e vimos então todas as superfícies quádricas que a gente pode formar. Tá? Existem outras superfícies que são interessantes a gente entender, que são cilindros. Tá? São coisas bem simples, mas são muito importantes. Tá? O que são cilindros? Tá bom? Vamos dar a definição aqui. E aí eu vou fazer vários exemplos para a gente poder entender. Então, um cilindro é um conjunto de pontos de R3 constituídos de todas as retas paralelas a uma reta dada. Essa reta a gente vai chamar de geratriz. Tá? Que passam por uma curva plana. Passam por uma curva plana. Tá? Então, você pega uma curva qualquer, plana, pega uma reta que passa por essa curva e pensa em todas as outras retas que são paralelas a essa reta, passando pela curva. Tá? Isso aí é o que a gente chama de cilindro. Okay? Vamos dar aqui exemplos, que eu acho que com os exemplos a coisa fica bem mais simples. Tá? Vamos esboçar o cilindro. Z igual a x quadrado. Tá? Então a gente está no R3. Tá? E a gente tem essa equação aqui, ó, z igual a x quadrado. Então, a princípio, é importante a gente tentar entender o que está acontecendo aqui. Né? Se eu fosse desenhar o plano cartesiano, quer dizer, o plano tridimensional, aqui eixo x, eixo y e eixo z, eu estou vendo essa curva, z igual a x quadrado. Né? Então seria uma curva contida no plano xy. Então eu venho aqui, ó, e vou desenhar essa curva no plano xy, né, que é uma parábola. Então tem aqui uma parábola dentro do plano xy, ok? Então tá aqui a nossa parábola. Vamos desenhar de novo aqui, ficar mais bonitinho. Pronto, ficou melhor. Então tá aqui a nossa parábola, tá? E aí o seguinte, né? Vamos pensar, essa equação aqui, ela não está envolvendo nenhum termo y, né? Não existe nenhuma restrição aqui quanto ao valor que y pode assumir. Bom, se não existe restrição com relação ao valor que y pode assumir, significa que y pode assumir qualquer valor, tá? Então, quem são os pontos que estão sobre essa superfície? Tá? Os pontos que estão sobre essa superfície são os pontos da forma ABC, onde o C, que é a coordenada Z, é o quadrado da coordenada X, que é o A. Tá? E o B é qualquer coisa.
Bom, o B é qualquer coisa. Ou seja, se eu estou pegando um ponto aqui, ó, esse ponto ele está na superfície do meu cilindro, tá? Só que se eu pegar o mesmo ponto aqui, né, esse ponto aqui que eu peguei, ele tem coordenada 0, né? Se eu arrastar esse mesmo ponto um pouquinho para a direita, ele continua no cilindro, tá? Só estou trocando a coordenada y dele, tá? E se eu arrastar esse ponto de novo, mais um pouquinho para cá, ele continua no cilindro, tá? Então o que está acontecendo aqui é como se eu estivesse arrastando essa parábola para a direita, tá? Então, arrastando essa parábola para a direita e pegando todos os pontos possíveis, eu teria o meu cilindro, né? É como se fosse uma telha de cabeça para baixo, tá? Então, ou seja, moral da história é que como aqui não aparece o termo y, né, significa que a reta giratriz seria o eixo y, tá? E aí eu posso pegar então o eixo y que passa pela parábola, o eixo y passa pela parábola, e aí eu pego todas as retas paralelas ao eixo y que passam pela parábola. Tá? Então aqui tem uma reta paralela ao eixo y que passa pela parábola, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Então quando eu juntar todas, o que eu tenho no final é o cilindro. Tá? Eu tenho uma figura mais bem feitinha, que é essa daqui. Ó. Então aqui tá vendo? Ó. Então repara que quando eu interseco isso aqui com a reta, com o plano y igual a 0, eu tenho a curva inicial, tá? E aí então se eu arrasto essa parábola, né, na direção do eixo y, eu tenho o cilindro, tá? Então tá aqui. Vamos fazer outro exemplo. O primeiro exemplo é sempre o mais difícil. Depois eles vão ficando fáceis porque são todos a mesma coisa. Esboce. A superfície. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Tá? Então aqui nós temos a mesma história. Temos uma curva, tá? Uma curva plana, que é uma circunferência. Tá? Então vamos aqui desenhar no R3 essa circunferência. Ela está aqui, ó. Tá? Então aqui está o x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? E observem que nessa equação não tem nenhum termo envolvendo z. Tá? Então o termo z ele pode variar de forma livre aí, tá bom? Nessa equação. O que isso significa? Significa então que a minha reta giratriz é o eixo z. Tá? Então eu vou pegar todas as retas paralelas ao eixo z que passam pela minha circunferência. Tá? Então nós temos aqui ó, um exemplo, uma reta paralela ao eixo z que passa pela circunferência, não está tão paralela, vamos desenhar de novo. Aqui, outra reta paralela, outra reta, outra reta, outra reta. Então quando você desenhar todas essas retas e uni-las, o que você tem é um cilindro. Tá? A gente pode ver isso aqui nessa figura. O cilindro. Tá vendo? Então, a curva inicial era uma circunferência, ok? E aí a gente pegou todas as retas paralelas ao eixo z que passam pela circunferência e gerou esse cilindro aqui. Tá?